Pronto. Boa noite, deputados. Boa noite a todos os presentes. Eu vou ser breve e, para não ser repetitivo, eu acho que a maior parte das falas aqui confluíram para algumas posições comuns, né? Eu queria pegar alguns aspectos para refletir. Primeiro, eu queria fazer uma reflexão sobre um debate que tem sido feito no Brasil já há algum tempo e que essa discussão da reforma política tem, de novo, repetido, que é o debate dos pequenos partidos. Os pequenos partidos são um problema para a democracia brasileira. Eu queria dizer que não são. Não são. Os pequenos partidos são representações da sociedade. Ah, mas tem pequeno partido que fecha, que vende legenda. A deputada Clarice Garotinho trouxe, por exemplo, esse exemplo que é real. Mas os grandes partidos também vendem. Os grandes partidos também vendem, e vendem muito mais caro. Não tem um grande escândalo no Brasil que envolva, com relevância, qualquer partido pequeno. Todos os grandes escândalos envolvem grandes partidos. Então, qual é o problema dos pequenos partidos? A maioria sequer tem representatividade parlamentar. Se tem 1, 2, 3 deputados, sequer mudam a dinâmica da governabilidade. Se juntar os votos dos 10 menores partidos no Brasil, não vai dar nada na Câmara de Deputados, sequer atrapalha na dita governabilidade de coalizão, etc. Isso é uma mentira que está sendo repetida para se tornar verdade. Por quê? Porque, na verdade, a lógica do debate da reforma política, que tem sido hegemônico até aqui, é uma lógica da blindagem do atual sistema. É mudá-lo para que ele tenha cada vez mais as características atuais, que as forças políticas que estão ali representadas atualmente sejam mais fortes e não haja mais a possibilidade de mudança. Fazer o corte do PSOL hoje aqui na Assembleia Legislativa, que teria não 5, mas 1 deputado, é fácil. Eu quero fazer o corte do PSOL de 8 anos atrás. Nós só teríamos, hoje aqui no Rio de Janeiro, o deputado Chico Alencar. Não teríamos eleito 3 deputados federais e não teríamos eleito nenhum deputado estadual. O deputado Marcelo Freixo saiu de ser o deputado menos votado da Alerj para ser o segundo mais votado na eleição seguinte e o mais votado na outra. Por quê? Porque o nosso sistema atual, com todas as suas falhas, todos os seus problemas, permite algum tipo de mobilidade. Ou seja, permite que surja força nova, que tenha algum tipo de mudança no tabuleiro. Distritão, legalizar de vez o financiamento empresarial, cláusula de barreira, tudo isso significa o quê? Significa tapar a panela de pressão, significa fazer com que o sistema atual se blinde e se proteja. E aí eu gostaria de fazer a reflexão com aqueles senhores que hoje estão lá no Parlamento nos representando. Não achem que isso dará mais sobrevida a esse atual sistema político. Isso vai elevar a tensão. Por quê? Porque o número de cidadãos e de cidadãs que não se sentirão representados pelo nosso sistema político aumentará ainda mais. E aí, o fechar a panela de pressão vai ter um resultado claro, que é o resultado da explosão. Para concluir, eu queria dizer o seguinte: o debate do voto distrital é um debate que tem que ser feito com profundidade. Por quê? Porque ele distorce o princípio da proporcionalidade. A gente já tem no Brasil uma representação bicameral. Nós temos um Senado, que a eleição é majoritária por Estado. E a Câmara de Deputados cumpre um papel importante, fundamental na história do liberalismo, que é o da representação proporcional, que as diferentes colorações ideológicas, que as diferentes posições políticas se representem na Câmara de Deputados. O voto distrital, de qualquer espécie, ele distorce o princípio da representatividade. O voto distrital, de qualquer espécie, ele faz o quê? Somente forças majoritárias vão chegar ao parlamento, ou força majoritária em algum distrito, ou forças majoritárias, numa unidade maior da federação. Isso é uma distorção. Inclusive, eu tenho lido alguns artigos que têm colocado que essa mudança para ir para frente demanda, uma reforma constitucional, porque seria uma mudança de um princípio constitucional, que é o princípio da proporcionalidade. Então, eu gostaria de reafirmar a defesa do
financiamento não empresarial, né, concordo, a gente mantenha um grau de financiamento público como tem atualmente e o financiamento de pessoa física com um limite de gastos. Eu, particularmente, sou a favor do voto em lista, mas acho que esse não é o principal problema hoje. O principal problema hoje é o risco de se acabar com a proporcionalidade. E, por fim, quero ressaltar o que chamei a atenção na primeira fala. Não caiamos no conto de que o problema da nossa democracia são os pequenos partidos. Não são e não serão. Os pequenos partidos estão servindo de bode expiatório para legitimar propostas de reforma política que blindem o nosso sistema. Com cláusula de barreira, hoje não teria novo governo na Grécia. Com cláusula de barreira, não teria novo governo na Espanha. Com cláusula de barreira, não teriam novos governos de diferentes matrizes ideológicas, inclusive conservadores, em outros partidos. A gente consolidaria um sistema onde poucas grandes forças se revezariam. E a alternância seria entre aqueles que hoje já são os grandes atores do tabuleiro político, que têm levado o nosso país a uma crise de representação e, por isso, está se discutindo uma reforma política. Então, concluo reiterando, não achem que fechar a panela de pressão, que reduzir a mobilidade do nosso sistema vai dar maior sobrevida a ele. Pelo contrário, vai aumentar a tensão e vai aumentar a crise de representatividade das nossas instituições. Obrigado.